Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos Futebol Clube perdeu ontem para o Palmeiras por 2-1 de virada na Vila Belmiro. O Santos conheceu a primeira derrota na temporada e a primeira derrota no comando de Pedro Caixinha, que após a partida explicou a questão física do Santos Futebol Clube, falou sobre Lucas Braga e também sobre Soteldo. Olha, deu uma cutucada no jogador venezuelano. Ou disse a verdade? Vamos, claro, comentar sobre isso. E após a partida de ontem, o torcedor do Santos, que foi empolgado à Vila Belmiro, esperando inclusive o anúncio de Neymar, ficou bastante frustrado. E aí, Neymar vem ou não vem para o Santos Futebol Clube? Como está ou como estão as negociações por Neymar? Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, Palmeiras 2, Santos 1. Na Vila Belmiro, o Santos perdeu a primeira partida na temporada. E após o jogo, o Pedro Caixinha foi questionado ali sobre a questão física do Santos Futebol Clube. Também falou sobre o fato de ter colocado o Lucas Braga e ter tirado o Lucas Braga na mesma partida. E também falou sobre Soteldo, taticamente. Vamos ouvir o que disse Pedro Caixinha após a partida. Aqui desde no primeiro jogo, que aquilo que é o meu conhecimento do Paulistão em relação àquilo que é o início do mesmo, aquelas equipas que têm normalmente mais tempo para treinar têm uma vantagem física. É verdade, há uma vantagem física no jogo. Há uma vantagem física que foi evidente numa equipa que vem preparando para jogar semana a semana. Nós não temos essa possibilidade. E não tendo essa possibilidade, temos que continuar com as opções que temos e com as dinâmicas que temos, sabendo que corremos riscos de lesões, obviamente também, e que sofremos risco de desgaste. Mas não temos outra opção e temos que ir em frente. Uma das coisas que eu disse aos jogadores na primeira palestra, antes de virmos para o Mirassol, foi: meus senhores, eu tenho históricos de substituições aos 20 minutos. Não há nenhuma regra no futebol. Há 5 podemos fazer só 5 substituições e temos 3 períodos ou 3 tempos para o fazer, não contando ao intervalo, mas não há nenhuma que nos diga em que período de tempo é que o temos que fazer, não é? Nem que um jogador que entra não possa sair. Naquele momento, o que é que nós vimos? Que estávamos a ficar desequilibrados no meio campo. O Soteldo é muito bom jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Eu digo-vos isto frontalmente. E quando isto acontece, nós temos que ter soluções no banco, porque essa é a nossa responsabilidade, de tentar manter jogadores que têm essa criatividade e nos podem dar alguma coisa para o ataque e deixá-los disponíveis, e temos que equilibrar a equipa. E o equilibrar a equipa nesse momento foi ter um meio campo a 3 com mais presença. Daí a substituição. Ou seja, não tem a ver com o Lucas, de maneira nenhuma, não tem a ver com nenhum jogador, mas tem a ver com aquilo que é a nossa tomada de decisão no banco para ajudar a equipa. E naquele momento pensámos, e acho que até conseguimos em determinado momento equilibrar aquilo que era o desequilíbrio que nós tínhamos evidente no meio campo, fruto da criatividade de um jogador, mas indisciplina tática que tem ao mesmo tempo. Tá aí o treinador português Pedro Caixinha falando sobre a partida de ontem, questão física, falando sobre alterações, né? Dizendo que tem histórico de ter substituído o atleta com 20 minutos do primeiro tempo. Falou também, né, sobre o Soteldo, que de alguma forma o fato de o Soteldo ser um pouco indisciplinado taticamente, isso fez com que algumas situações tivessem que ser alteradas no transcorrer da partida. E é claro que o torcedor do Santos tem um carinho muito grande pelo Soteldo, mas a fala do Pedro Caixinha, ela não surpreende, né? O Soteldo é sim um jogador indisciplinado taticamente. É um jogador ali que normalmente, quando é colocado por dentro, quando se sente ali em algum momento desconfortável,
ele larga a posição, né? Ele vai ali jogar na beirada, ele vai jogar aonde ele se sente melhor, na zona de conforto dele. Então, esse é o Soteldo. A gente já conhece o Soteldo há muito tempo. O Soteldo não segue, muitas vezes, as orientações. Ele faz aquilo que ele bem entende em campo e isso, em algum momento, pode atrapalhar ou incomodar o treinador, como foi o caso do treinador Pedro Caixinha. É claro que o Caixinha também não é bobo, né? Ele sabe que mesmo o Soteldo sendo indisciplinado taticamente, ele é a principal referência técnica do elenco do Santos Futebol Clube. Um elenco mediano, tecnicamente. E aí é complicado. Se com o Soteldo já está difícil, se você saca o Soteldo, fica ainda mais complicado. E sobre o Lucas Braga, acho que é preciso que o Pedro Caixinha entenda que a insistência com o Lucas Braga não é bom para ninguém. Não é bom para o Santos, não é bom para o Pedro Caixinha e não é bom também para o Lucas Braga. O jogador Lucas Braga é muito limitado e ficou marcado durante 3 anos, 2021, 22 e 23, né, pelas campanhas ruins do Santos Futebol Clube. O Lucas Braga foi um dos símbolos desse período péssimo que o Santos viveu. E a torcida não esquece. E mais do que isso, o Lucas Braga não tem qualidade para fazer a torcida esquecer. O melhor, nesse caso, é liberar o Lucas Braga para que ele busque um outro clube. Ele não vai ter tranquilidade para jogar no Santos Futebol Clube, porque é limitado. Então, qualquer erro do Lucas Braga sempre será comentado, sempre será supervalorizado. Então, é inteligente de todas as partes resolver a situação de uma outra forma. Não insistindo com o Lucas Braga, e sim sendo claro, aberto, direto com ele. Olha, Braga, a gente agradece, mas gostaríamos que você buscasse um outro clube. O Santos precisa de outros jogadores, sem esse histórico que carrega o Lucas Braga. E sobre a questão física do Santos Futebol Clube, esse é um problema muito antigo. O Santos Futebol Clube entra comissão técnica, sai comissão técnica e o Santos Futebol Clube tem em seus jogadores problemas físicos. Eu vou dar aqui um exemplo sobre isso. O João Basso. Todo jogo que o João Basso é titular, ele tem problemas físicos. Ele não aguenta jogar 90 minutos. Por que isso não é corrigido? O que tem o Basso? Qual é o problema do Basso que não aguenta sequer jogar 90 minutos? O Soteldo ontem estava com a língua para fora. Entre outros jogadores do Santos, o Luca Meireles, 17 anos apenas, claramente sentiu o jogo fisicamente. Entre outros jogadores, o Pituca voltou muito abaixo da sua condição física. Então, é um problema antigo. E mais do que isso, a gente sempre percebe uma superioridade física dos nossos adversários contra o Santos. Isso não é de hoje, não é com Pedro Caixinha que isso está acontecendo, aconteceu com Carille, aconteceu com tantos e tantos e tantos treinadores que passaram pelo Santos. Então é preciso rever o dia a dia do clube. O Caixinha aumentou a intensidade dos trabalhos, dos treinamentos, mas o Santos ainda está muito mal fisicamente e deu para perceber isso ontem na Vila Belmiro. Vitória justa do Palmeiras por 2-1 de virada na Vila Belmiro. Ficam os aprendizados. O Pedro Caixinha é um ótimo treinador, fez a leitura correta do jogo após a partida, mas, na minha opinião, errou nas mudanças. O Pedro Caixinha errou, se atrapalhou nas mudanças e o Santos, que já era inferior ao Palmeiras, ficou ainda mais inferior na segunda etapa com os erros de Pedro Caixinha. O Santos não pode, em um jogo clássico, ter Rainer como atacante, o Wendel Silva, jogadores limitadíssimos. Esse Wendel Silva, vou falar uma coisa para você, hein? É fraquíssimo esse jogador que foi emprestado pelo Porto. E o Rainer já é fraco como lateral. Como atacante, é ainda pior. Então, algumas situações precisam ser corrigidas. Eu citei aí o Braga, citei o Wendel Silva, citei também o Rainer, que são jogadores que não podem jogar no Santos. Sobre o jogo de ontem, Soteldo fez uma partida razoável, mas não é protagonista em jogos grandes. Isso me incomoda bastante. Guilherme, que é pouco badalado, que tem pouca mídia e pouco fã-clube, esse joga quando precisa. Quando o jogo exige, ele aparece e joga, e de fato é importante, como foi ontem no gol
único gol do Santos na partida. Destaque positivo para Gonzalo Escobar, que fez uma grande partida. Zé Ivaldo, João Schmidt no meio-campo, eu acho que funcionou muito bem, mas o Santos realmente precisa ir ao mercado, precisa se reforçar se quiser ter um ano de 2025 sem sofrimento. Com esse elenco, o Santos vai ter muitos problemas e, infelizmente, vai brigar na parte intermediária para baixo dos campeonatos que vai disputar. E olha, sobre Neymar, a expectativa ainda é muito grande por conta do acerto do Neymar com o Santos Futebol Clube. As últimas informações é que o Santos não terá o Neymar por empréstimo. O Neymar vai rescindir o seu contrato com o Al Hilal e define detalhes da questão financeira. Neymar tem a receber cerca de 350 milhões de reais. O Neymar aceita abrir parte de um montante, de um valor determinado, mas quer receber pelo menos uma parte considerável dos valores que tem a receber com o clube árabe. Após rescindir o seu contrato, Neymar estará livre e aí sim acertará com o Santos Futebol Clube. Inicialmente se falou num contrato de 5, 6 meses, mas existe a possibilidade de o Neymar realizar um contrato com o Santos pelo menos até o final do ano ou até mesmo até a Copa do Mundo de 2026. Internamente, o Santos vem trabalhando e buscando parceiros. Alguns contratos que já existem, o Santos deve renegociar com a chegada do Neymar, ou seja, o contrato terá um up financeiro muito por conta do Neymar. O Santos, claro que tem a Blaze, tem também a Umbro como fornecedora de material esportivo e o Santos, claro, vai renegociar todos esses contratos, claro, olhando agora uma nova realidade com a chegada do Neymar que vai acontecer nos próximos dias. A expectativa do Santos é anunciar o Neymar ainda no mês de janeiro, mas é claro que toda a cautela ainda é necessária considerando o tamanho do Neymar, né, no futebol mundial. O Neymar é um jogador que tudo pode acontecer. Neste momento, tudo indica que ele será jogador do Santos, mas todo cuidado ainda é necessário. É isso, meus amigos varandeiros. Tá aí as informações do Peixe, que tem no final de semana o Velo Clube jogando em Rio Claro, jogo às 18 horas e 30 minutos. Tassiano será desfalque, ele que teve uma lesão muscular. O Santos ainda não publicou, né, oficialmente qual o grau da lesão do jogador Tassiano. Tiquinho Soares e Álvaro Barreal não estarão em campo na partida do final de semana. O jogador Álvaro Barreal ainda se recupera de uma hérnia e também o Tiquinho Soares tem problemas nas questões contratuais, ele que está sendo negociado do Botafogo para o Santos. Portanto, o jogador não estará em campo ainda contra o Velo Clube no próximo sábado. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!